não há distinção, a Bíblia está dizendo, entre judeu e grego. Amém, meus irmãos? Se o judeu quiser ser salvo hoje, ele precisa aceitar duas coisas que tem de fazer. Primeiro, ele tem de confessar Jesus como Salvador, e ele tem de crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A maioria dos judeus, infelizmente, não fazem isso. E eu vou dizer para os irmãos que eu estive pensando em casa, eu acho que a nação que mais precisa de ser evangelizada, de acordo com o livro aqui de Romanos, são os judeus. São os judeus, porque eles não creem em Jesus, eles não creem em Jesus, eles não creem, e o Senhor, e Paulo falou claro aqui, se ele não confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus, aquele que morreu na cruz, ele é igual ao Pai, porque eles vão dizer, Deus é o Deus, mas Jesus ele é inferior. Enquanto achar que Jesus é inferior ao Pai, não há salvação. Irmãos, fora de Jesus não há salvação para ninguém neste mundo. Ninguém. Não há salvação para ninguém. Se uma pessoa não experimentar o amor de Jesus, se ela não confessar Jesus, se ela não crer de coração, não importa onde ela nasceu, não importa a sua nacionalidade, não importa se nasceu em Israel, se nasceu em qualquer lugar deste mundo, se não entender o plano de salvação, não há salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. E esse Deus, irmãos, ele é rico para com todos. Esse Deus, meus irmãos, ele é rico para salvar, ou seja, ele tem condição, ele tem poder para salvar todas as nações, todo ser humano, não é verdade? Independente da sua nacionalidade, ele pode salvar. Agora, o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora projeta aí por gentileza para mim. Agora, olha só o que Paulo vai começar a colocar aqui. O texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma pergunta: como, pois, invocarão aquele que não creram? Então, meus irmãos, antes de invocar, a pessoa tem de fazer o quê? Antes de invocar, ela tem de crer. Guarde isso. Paulo agora está fazendo aqui um apanhado, né, forte. Porque se você invocar a Deus, se você não crê, não adianta. Não adianta você falar bem assim, ah meu Deus, Deus tem misericórdia. Se você não crer, se você não crê naquilo que está falando, não adianta. O problema dos judeus, que Paulo está dizendo que aqui é, eles invocavam Deus, mas eles não criam que Jesus morreu e ressuscitou. Eles invocavam Deus, mas não criam na divindade de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: como, pois, invocarão aquele que não crer? Ou seja, antes de invocar, precisa de crer. E hoje, você que está aqui, você precisa de crer em Jesus. E o crer aqui, irmãos, não é associado com ver. O crer aqui está ligado à fé. Diversas vezes Jesus fala sobre isso, né? Se você crer, você verá a glória de Deus. Só que este crer é aquilo que você não vê, né? Você hoje senta nesta cadeira aqui e você olha para a cadeira e você fala, dá para me sentar, porque ela vai sustentar o meu peso. Você olha para a cadeira e fala isso. Mas se você visse que a cadeira estava meio quebrada, você não sentaria nela, porque você poderia cair. Só que isso não é fé, porque você está vendo. Tudo aquilo que você vê não é fé. No caso de Cristo, você não vê. Ninguém está vendo Jesus aqui hoje, mas nós cremos que Ele está aqui. Por quê? Porque Ele disse pela sua palavra, onde tem 2 ou 3 em meu nome, aí é uma igreja e eu estou no meio deles. Então Deus está aqui hoje, irmãos.
Ele está aqui hoje, porque Ele garantiu que estaria aqui sempre em nosso meio. Então, antes de invocar, a gente precisa de quê? De crer em Jesus. De crer. Agora, antes de crer, precisa de quê? Ouvir. Olha aqui. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, antes de crer, a pessoa tem de ouvir. Porque a fé vem por onde, irmãos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que o livro de Apocalipse, que eu li para os irmãos semana passada, disse: bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso que na hora da palavra de Deus acontece tanta coisa com você. Te dá um sono, te dá vontade de levantar, mesmo na sua casa, quando você está lendo, quando você se dispõe a ler a Bíblia, quando você faz um propósito de ler a Bíblia, não é isso? Muita coisa acontece para atrapalhar você a ler a Bíblia. Muita coisa. Por quê? Porque quando você lê a palavra, né, ou quando você ouve a palavra, isso gera fé em você. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que quanto mais nós falarmos da palavra, quanto mais nos alimentarmos da palavra, mais fé nós teremos. Então vamos lá, repetindo. Antes do invocar, vem o crer. Antes do crer, vem o ouvir. O ouvir. E esse ouvir aqui, irmãos, não é só o escutar que não. Certa ocasião, as escrituras dizem: surdos, ouvir a palavra do Senhor. Ali não está falando para quem era surdo fisicamente, mas para pessoas que estavam ouvindo, escutando, mas não estavam entendendo a palavra. Nesta noite, meus irmãos, nós queremos que vocês ouçam a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus aqui, quando ela entra aqui, né? Ela vai entrar por aqui, ela vai entrar pelos seus canais auditivos, e ela não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui não, ela vai descer lá no seu coração, e a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela consegue lá na alma, tá bom? Ela consegue na alma e no espírito. Ninguém vai na alma e no espírito, ninguém. Não existe aparelho nenhum que faz ali um raio-x da alma. Não existe isso e nunca existirá. Mas a palavra de Deus, ela vai na alma e no espírito, e ela vai trabalhar na tua vida. Se você deixar, se você ouvir de verdade a palavra de Deus, ela vai até lá. E quando a palavra vai na alma, ela limpa a alma, ela purifica a alma, ela traz paz na alma, ela traz alegria na alma, ela traz satisfação na alma, aquilo que ninguém neste mundo pode dar a você, mas a palavra de Deus traz, meus irmãos. A palavra de Deus traz uma paz maravilhosa. Quando Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se você crê nisto aqui de verdade, vai entrar no teu ouvido, não somente neste ouvido aqui, mas vai entrar no ouvido espiritual, vai descer no teu coração, vai limpar a tua alma, vai te dar segurança, vai te dar alegria, vai te dar uma paz, vai transbordar a tua vida, porque há um poder na palavra de Deus, meus irmãos. Há um poder sobrenatural na palavra de Deus. Então nesta noite o Senhor diz: ouça o que Deus está falando com você, abra os teus ouvidos espirituais. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Aí está falando o quê? De ouvidos espirituais. Antes de crer, tem de fazer o que, irmãos? Ouvir.